Constituição e Justiça do Senado aprovou o relatório do projeto principal e também a criação da PEC paralela, que inclui estados e municípios nas novas regras da Previdência. Eu chamo então de volta a Raquel Portoalegre para falar sobre esse assunto. Raquel, então, tem um trâmite todo agora para plenário, pode ser que volte para a CCJ ou não, mas está mantido aquele cronograma de meados de outubro para votação em 2 turnos, é isso? É, isso mesmo, Júlia. A expectativa é de que até 15 de outubro o Senado consiga resolver, finalizar a questão da PEC principal, que ontem, então, foi aprovada lá na Comissão de Constituição e Justiça. O relatório do senador Tasso Gereissati foi aprovado por 18 votos a 7. A CCJ manteve boa parte do texto que foi aprovado pela Câmara dos Deputados. Foram apresentados 3 votos em separados, 3 votos foram derrubados e o relator ele acabou incluindo 2 novos itens ali no texto, né? Na realidade, ele retirou dois itens do texto, né? Porque se ele colocar qualquer item no texto, esse texto precisa voltar para a Câmara dos Deputados. Mas ele retirou os seguintes itens: a parte que permitia que alguns pensionistas recebessem pensão menor que um salário mínimo e também a parte que permitia reduzir a concessão de novos benefícios do BPC, o benefício de prestação continuada. Com isso, a economia ficou um pouquinho menor, caiu ali para 870 milhões de reais em 10 anos. Agora o texto segue para o plenário do Senado Federal, lembrando que tem que passar por lá em 2 turnos e tem que ser aprovado por 49 dos 81 senadores. E ontem também a sessão foi longa, mas foi bastante tranquila e os senadores ainda tiveram fôlego para dar sinal verde para PEC paralela, aquele texto que permite a inclusão de estados e municípios na reforma da Previdência, desde que os governadores consigam aprovar nas suas assembleias legislativas uma lei ordinária por maioria simples, aderindo então a esse texto do Congresso Nacional, aprovado pelo Congresso Nacional. O texto então recebeu esse sinal verde dos senadores, ele segue agora para o plenário, para ser lido no plenário e retorna para a Comissão de Constituição e Justiça, onde o texto vai ser analisado, discutido e votado. Ele vai ter uma tramitação separada da PEC principal, da PEC que veio da Câmara dos Deputados. A PEC da Câmara dos Deputados, como você disse, deve ser concluída ali em meados de outubro e essa PEC deve demorar um pouquinho mais, a PEC paralela, porque ela vai ter essa tramitação diferente. Então, ela vai ter um tempinho um pouco maior, né? A PEC paralela, então, vai passar por essa tramitação antes de seguir para a Câmara dos Deputados, já que ela está nascendo no Senado. Depois que passar pela CCJ, ela volta para o plenário do Senado em 2 turnos também, antes de seguir para a Câmara dos Deputados. E o que o senador Tasso Gereissati incluiu nesse texto da PEC paralela? As regras mais benéficas para aposentadorias de policiais federais, legislativos e agentes penitenciários, e o custo disso vai ser de 17 bilhões em 10 anos. Mas, em contrapartida, o que ele fez? Ele criou receitas, ele cria novas fontes de arrecadação para o governo, como, por exemplo, a cobrança de previdência de setores que hoje são isentos da Previdência, como entidades filantrópicas de saúde e também de educação, além de setores também do agronegócio, passa também a taxar os agroexportadores. Então, ele criou essas novas fontes de receita para poder criar ali uma fonte a mais, para que o governo consiga arrecadar mais nesse período, para compensar a PEC principal, que perdeu ali uma economia que já estava prevista. Então, somando as 2 PECs, a principal e a paralela, o governo vai conseguir aí 1 trilhão e 300 bilhões de reais num período de 10 anos, que era o que estava prevendo o governo desde o início, quando enviou para o Congresso o texto original da reforma da Previdência. Então, essa é a expectativa e aí agora então a gente vai acompanhar a reforma da Previdência no plenário do Senado, a PEC principal, e vai ter que acompanhar também a PEC paralela, essa tramitação independente dela, que vai voltar para a CCJ assim que ela for lida lá no plenário do Senado Federal. Então, são 2 textos que vão caminhar ali juntos, por isso o nome PEC paralela, Júlia.
Tá certo, Raquel. Obrigada, a gente volta a se falar. Eu volto a conversar então com o Otávio Guedes. Otávio, texto principal que veio da Câmara parece estar resolvido, passa na CCJ, passou na CCJ, passa também no plenário. Agora, a encrenca maior é justamente com a PEC paralela que tem que voltar agora para a Câmara. Pois é, Júlia, num ponto, assim, o relatório do senador Gereissati foi muito bacana, quando inclui estados e municípios numa fórmula política em que governadores e deputados estaduais vão ter ali que se envolver para aprovar a reforma da Previdência nos seus estados, ou seja, isso afasta o temor dos deputados federais nas eleições municipais do próximo ano, do governador ou do deputado estadual apontar o dedo e dizer o seguinte, ó, aquele ali fez uma maldade, aprovou a reforma da Previdência. Agora não, se o governador quiser ali consertar, sanear, e todos precisam fazer isso, vão ter também que se envolver ali. Então, nesse aspecto, achei positivo, achei uma medida ali, a única medida saída possível. Por outro lado, o que é negativo nesse relatório do senador Gereissati é que ele dá uma desidratada na reforma da Previdência. Você pode chamar de todos os nomes, mas desidrata por quê? Porque ele cria outras fontes de receita que você não tem garantia. Primeiro, você não tem garantia de que isso vai ser aprovado. Em segundo lugar, a reforma da Previdência, você cansava de explicar isso, né, Júlia? O foco era na despesa, cortar a despesa, não criar mais receita. Esse, aliás, é um dilema que sempre aparece quando se discute contas públicas no país, né, Júlia? Verdade, Otávio. E essa PEC paralela, ela tem, além da inclusão dos estados e municípios, que é fundamental, a gente vem falando sobre isso, ter uma economia de 350 bilhões em 10 anos, eles têm um déficit de 100 bilhões, então é muito importante já fazer valer as regras, mas há resistência na Câmara. E tem outro ponto da PEC paralela, que também tem resistência na Câmara, que é o fim das isenções das contribuições previdenciárias, sobre a qual você estava falando, é a receita, a parte de receita que a PEC prevê. Então, passa a cobrar a previdência, a contribuição previdenciária de setores que hoje não têm essa cobrança, como o agronegócio, as entidades filantrópicas, não entra a Santa Casa aí, pessoal do Simples. Isso já foi discutido lá atrás, foi discutido na Câmara, que a Câmara fez, derrubou, assim como derrubou também estados e municípios. Então, a gente conversa hoje com os deputados, eles falam, olha, a gente já analisou isso, o que o Senado está mandando para a gente, temas que nós consideramos que já estão resolvidos. Não vamos votar. Em relação aos estados e municípios, tem ainda um embate maior, uma dificuldade maior, que é um embate entre quem está votando na Câmara, deputado federal, versus quem se beneficia, que é o deputado estadual ou o governador, que muitas vezes disputam esses dois lugares, esses dois deputados, né, o estadual e o federal, disputam uma eventual vaga no futuro para o Senado, etc. e tal. Então, além disso, tem essa complicação dessa política menor. Enfim, vamos mudar de assunto, falar agora... Fala. Não, agora o que eu mais gosto, Júlia, é do folclore político, né? Ali das miudezas da política. A gente acompanhou a votação na CCJ da Câmara e a gente acompanhou na CCJ no plenário, mas principalmente ali na CCJ e a CCJ do Senado. A Câmara dos Deputados é um jardim de infância, né? Você pode morder o coleguinha, você pode puxar o cabelo do coleguinha. No Senado você já vê que tem um tom ali mais de universidade, né? Os debates são ali muito mais bem comportados. Mas eu acho interessante esse nosso sistema aí de ter uma casa revisora. Isso se reflete, né? E não poderia ser de outra forma do nosso jardim de infância e da nossa universidade, Júlia. Otávio, queria colocar um outro assunto que acabou de pintar aqui no Em Ponto, que o presidente Jair Bolsonaro acabou de tuitar também sobre o teto dos gastos, a regra do teto dos gastos, aquela que vem de 2016 e que impede que o crescimento da despesa seja maior do que a inflação do ano anterior, dos 12 meses até junho anteriores. E ele tinha dito, tanto o porta-voz quanto ele, tinha falado da dificuldade de se cumprir a regra do teto dos gastos. Ontem, hoje... Quando ele se manifestou pelas redes sociais, ele falou que é importante manter essa regra, que é importante evitar se causar uma rachadura ali no navio e tudo mais. Bom, duas posições um pouco diferentes, parece que ele aderiu à da equipe econômica, né? Não, sem dúvida, seria um absurdo a gente flexibilizar,
Gente, essa República acabou de tirar uma presidente por não respeitar as leis orçamentárias. Essa lei do teto de gasto não existia na época da Dilma, foi o Temer. Mas você, assim, o enredo é o seguinte, olha, somos a República da responsabilidade fiscal. Quem desrespeita a lei orçamentária tem que ser punido. Aí depois vem o governo Temer, bota a lei do teto de gasto, que sinceramente, Júlia, eu acho que muito deputado votou sem entender no que estava votando. Essa é a minha sensação. Se eu não me engano, Júlia, você pode me corrigir, mas acho que o próprio Meirelles teria dito isso. Falou, olha, a Câmara não está me entendendo muito bem, não, mas passou. Então, seria um contrassenso agora essa República dizer o seguinte, ó, beleza, vamos embora, vamos gastar mais, aí não vamos respeitar. O que a gente tem que ver é analisar essa lei de teto, essa lei aí de responsabilidade, ela, de uma certa maneira, acaba sendo uma bola de ferro em momentos de crise, em momentos muito fortes de recessão. Mas, pelo histórico do nosso país, de resolver, a gente acabou de falar isso na Previdência, né? É doloroso cortar despesa, mais fácil é você sair criando aí novas fontes de receita. Agora, cortar despesa é a nossa dificuldade. Então, que bom que vai prevalecer essa ideia, Júlia.